não foi um fato ou outro fato isolado, uma sequência de fatos, uma verdadeira campanha paralela feita pelo empresário da maior empresa e mais conhecida empresa da cidade, em favor ou a favor, né, de um dos candidatos. Compete e se impõe ao Tribunal Superior Eleitoral analisar a legitimidade dessa atuação. Se a atuação desse empresário no âmbito da disputa num município do interior, se os comportamentos praticados por ele, a indevida vinculação da pessoa jurídica, Lojas Havan, com a pessoa física empresário, se isso não representou uma quebra na isonomia do pleito em benefício dos candidatos recorridos, ou seja, se isso não representou e caracterizou abuso do poder econômico com quebra na isonomia do pleito. Me parece, não tenho nenhuma dúvida, que houve quebra na isonomia, houve abuso do poder econômico, claramente, além, como disse, de imagens claras de assédio eleitoral aos seus funcionários e aos seus fornecedores, diga-se também, não só aos seus funcionários. Houve aqui a tentativa de se fazer uma confusão para o eleitor entre pessoa jurídica e pessoa física, tanto que ele mesmo nos vídeos, e aqui é fato notório, todos conhecem, ele se identifica como velho da Havan, então, colocando a força da sua empresa na cidade de Brusque contra uma candidatura, inclusive com desinformação, com fake news, com várias notícias falsas, fraudulentas, que iria virar Venezuela, que o comunismo seria instalado, e ao mesmo tempo pedindo votos, a propaganda positiva e a propaganda negativa ao mesmo tempo. Faço um rápido relatório, pedi para distribuir o voto, Vossas Excelências. Aqui é agravo regimental contra a decisão do então relator, que negou o segmento ao agravo e manteve a conclusão da Corte Regional no sentido de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista a não caracterização de abuso de poder econômico. Eu vou pular o relatório, porque durante o voto eu explico mais detalhadamente. Eu inicio mostrando que no acórdão regional ficou registrado que o exame das postagens inscritas na inicial não se dá sob a ótica da existência ou não de uma propaganda eleitoral irregular, cingindo-se estritamente a apurar se com essas publicações no Instagram e com as provas contidas houve a prática de abuso de poder econômico. E por que isso? Porque houve uma série de postagens do empresário Luciano Hang, uma série de postagens de cunho eleitoral, em que o empresário Luciano Hang fazia a chamada campanha negativa. Então, se utilizou primeiro da logomarca da empresa, com bens da empresa, para, todos se recordam, para fazer propaganda a um determinado pré-candidato, seria, à época, tudo para influir, segundo o agravante, no resultado do pleito eleitoral, vídeos publicados pelo recorrido Luciano Hang, também segundo o agravante, para tentar incutir na mentalidade da comunidade de Brusque, onde tem a empresa, que deveriam não deveriam votar em determinados partidos de esquerda, e numa candidatura de esquerda, na candidatura de Paulo Roberto Excel, do PT, aproximando-se da eleição, aqui diz respeito à eleição de 2020, nas eleições municipais, também uma série de propagandas
para frisar a importância do voto útil contra a candidatura, contra uma determinada candidatura. Ainda uma série de publicações em relação aos seus funcionários, fornecedores da empresa Avan, em benefício da candidatura de determinadas candidaturas, aí sim fazendo, segundo o recorrente, propaganda eleitoral, a utilização maciça da estrutura de uma empresa do porte, diz o recorrente, das lojas Avan, na cidade, não só em Santa Catarina no geral, mas na cidade de Brusque, seja por meio de propaganda eleitoral, seja por meio da utilização de instrumentos econômicos e financeiros, desvirtuando a intenção do legislador, inclusive com reuniões com os funcionários. Então, todas essas questões foram analisadas no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral. Então, verifica-se aqui que a alegada violação ao artigo 37, parágrafo 4º da Lei 9.504, essa não foi objeto da análise do acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o prévio pré-questionamento. Também aqui o recorrente, na origem, não procedeu à oposição de embargos de declaração para viabilizar a manifestação da Corte Regional sobre essa controvérsia. Em relação ao mérito, aqui é importante destacar, a controvérsia consiste em verificar a existência de abuso de poder econômico decorrente das ostensivas manifestações do recorrido, empresário Luciano Hang, nas redes sociais, com o consequente comprometimento da lisura e da rigidez das eleições para a Prefeitura de Brusque em 2020, no qual os investigados José Arivec e Gilmar Duerner foram eleitos aos cargos, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito. O recorrente argumenta que houve a caracterização do ilícito decorrido das sucessivas manifestações de Luciano Hang no período que antecedeu as eleições municipais, que, utilizando-se da estrutura e logomarca das lojas Avan, teria influenciado o resultado do pleito eleitoral mediante a adoção de estratégia visando a destituir a credibilidade das candidaturas de partidos de esquerda e, concomitantemente, enaltecer as candidaturas dos outros investigados que venceram o pleito eleitoral. A narrativa do recorrente ainda é reafirmada nas razões do recurso especial, no sentido de que, a partir de 22/10 de 2022, no dia subsequente ao indeferimento por decisão de primeira instância do registro da candidatura de Ciro Marcial Rosa, identificado no campo ideológico de direita, Luciano Hang novamente deu início aos comportamentos abusivos, publicando vídeos contendo declarações explícitas de voto a José Arivec, que foi também em 2020 eleito prefeito de Brusque. Nesse contexto, os fatos descritos no recurso especial, cuja existência é incontrovérsia, e por isso coloco inclusive no voto os prints desses fatos, são: 1. Em data de 27 de outubro de 2020, em vídeo gravado com mais de 160 mil visualizações no interior, e repito, 160 mil visualizações no interior da loja Avan de Brusque, com camisa verde, escrito: "O Brasil que queremos só depende de nós", com a logomarca da Avan. O empresário recorrido, o empresário Luciano Hang, postou o vídeo para tentar influenciar o eleitor a não votar em determinados partidos, quais sejam PV, PCdoB, PSB, PT, PSOL e PDT, cujas agremiações estavam concorrendo contra o candidato apoiado pelas lojas Avan e seu proprietário, alcunha utilizada, seu proprietário, abre aspas, velho da Avan, alcunha utilizada pelo próprio recorrido. E aqui há um print dessa publicação, junto com a foto do momento do vídeo, onde ele coloca: "Você acha que só o PT é vermelho? Você está muito enganado, temos
outros vários partidos que são tudo farinha do mesmo saco. O comunismo é terrível. Nos países onde ele foi implantado, ele destruiu a economia, acabou com as empresas, com os empregos e levou a população para a miséria. E não se engane, é isso mesmo que os governos de esquerda querem, deixar a população refém das bolsas misérias e assim se perpetuarem no poder. Eles querem controlar tudo e todos. Dia 15 de novembro, não vote nos vermelhos. Vamos continuar limpando o nosso país. Lembrando aqui, é importante, porque senão a questão das datas pode gerar problema. Essa postagem foi em 27 de outubro, porque nas eleições de 2020 houve alteração, em virtude da pandemia, houve alteração da votação para 15 de novembro. Então, é no período pré-eleição, no período eleitoral. Também em 31 de outubro, novamente o recorrido, Luciano Hang, fez novo vídeo com mais de 640 mil visualizações em ataque direto a um dos partidos, no caso o Partido dos Trabalhadores, que era o concorrente direto ao candidato defendido pelo empresário, os ora recorridos José Adivec e Gilmar Doerne, por meio do qual tentou induzir a comunidade brusquense de que tal partido teria invadido propriedade privada em período eleitoral. Também posto aqui, printo a publicação com uma imagem do vídeo, onde o recorrido coloca exatamente isso, que um dos partidos teria invadido, tomado a propriedade privada dos outros. Se fala, tomar a propriedade privada dos outros sem pedir é típico deles, mas aqui em Brusque eu não vou deixar os vermelhos tomarem conta, e você na sua cidade também está fazendo algo contra os comunistas e a favor do Brasil. A primeira postagem na empresa com 160 mil visualizações, essas 640 mil visualizações. No dia 2 de novembro, o mesmo empresário publica outro vídeo, por meio do qual novamente ataca diretamente partidos de sua divergência, e com vídeo atingindo 1.300.000 visualizações, utilizando também a empresa Avan. Em 3 de novembro de 2020, em frente ao hospital de Azambuja, localizado no bairro de Azambuja, no citado município de Brusque, com a presença de um padre, que era o diretor do hospital, e a presença do candidato a prefeito, aqui também já, candidato a prefeito, o recorrido, com camisa verde escrito: "O Brasil que queremos só depende de nós", novamente com a logomarca da Avan, da empresa, faz novo vídeo exaltando a ajuda econômica de alguns empresários na construção de alas daquele hospital, e dentre esses empresários, Ademir Sapelli, que coincidentemente teria financiado a candidatura dos recorridos com R$30 mil. Ou seja, esse vídeo claramente teve a finalidade de buscar apoio financeiro à candidatura, alcançou 83 mil visualizações. E eu vou citando diversos, eu não vou ler um, por isso que distribuiu o voto. Em 5 de novembro de 2020, outro vídeo utilizando a marca da empresa, da Avan. Isso é muito importante, porque em todos os vídeos não era só uma manifestação pessoal, era utilizando a força da empresa, que sabemos é uma empresa extremamente bem sucedida, principalmente no sul do país, e principalmente em Santa Catarina e aqui em Brusque, com uma série de como citado no recurso, inúmeros empregados e inúmeros fornecedores, e reiteradamente utilizando a empresa para promover uma determinada candidatura. Em 5 de novembro, mais de 139 mil pessoas acessaram o vídeo. Em 5 de novembro foram duas publicações, uma com 139 mil, outra com 168 mil, sempre pedindo voto, fazendo propaganda negativa em relação a uma candidatura e pedindo voto em relação a outra. Em 7 de novembro, 715 mil, também fazendo uma anti-campanha contra uma das candidaturas, e novamente utilizando a camisa da Avan e dentro da empresa da
Havan. Em 10 de novembro, novamente no interior da propriedade, no interior da loja da Havan, aqui, como disse o empresário, pelas lojas Havan, porque 6 empresas naquele complexo industrial Renault, novamente grava um vídeo em que entrevista agora os seus fornecedores. Esse link é muito importante porque é uma forma, utilizando a empresa, de pressionar não só os empregados, mas também os fornecedores da empresa. E nesse vídeo relata ter mais de 150 funcionários e outros 200 funcionários trabalhando e se referem aos funcionários nesse vídeo pedindo voto e dizendo que um dos partidos planta o desemprego, ou seja, tem um rastro de destruição, utilizando a empresa e utilizando essa relação de trabalhador, empregador, empregado, para pedir votos a um determinado partido, e é importante dizer sem que nada disso estivesse oficialmente na campanha de um dos candidatos. Dia 11 de novembro, novamente, 225 mil visualizações. Dia 13 de novembro, ou seja, as vésperas do segundo turno, do primeiro turno das eleições, que foi 15 de novembro, o recorrido Luciano Hang, em suas redes sociais, publica novo vídeo em que faz uma simulação de uma cidadã votando, sendo que na parede estariam novamente os partidos opositores ao seu candidato, cuja mensagem final é: no dia 15, não vote na esquerda. 180 mil visualizações. Nesse mesmo dia 13, o recorrido com a logomarca da Havan, num caminhão, utilizando um caminhão da empresa com a mesma logomarca, faz uma nova propaganda eleitoral, alcançando 78 mil visualizações. Eu coloco aqui, eu printo essa manifestação do recorrido e uma parte do vídeo, uma foto do vídeo com caminhão da Havan, utilizando-se novamente da empresa. No dia 13 de novembro, mesma coisa, o mesmo vídeo com 53 mil visualizações, e no dia 14, também no interior da loja da Havan, dizendo, entrevistando, e aqui, mais grave ainda, entrevistando diversos funcionários, uma forma de coação aos funcionários, entrevistando. Imagina se o funcionário vai se negar a ser entrevistado pelo patrão nesse momento, entrevistando diversos funcionárias venezuelanas, induzindo a comunidade brusquense a não votar no PT, porque Brusque viraria uma Venezuela. Ainda no dia 14, também entrevista uma pessoa recém-contratada pela Havan, na Havan, véspera de eleição, na Havan, pedindo voto, dizendo categoricamente a sua recém-contratada, veja, uma nova funcionária, véspera da eleição, entrevistando e dizendo: não vote errado aqui. Ou seja, não só induzindo, como coagindo um eleitor. Ainda mais publicações no dia 14, todas elas nesse sentido. Eu mostro aqui diversas fotos dentro da empresa com funcionários, utilizando sempre o poder econômico da empresa, utilizando o material da empresa, utilizando caminhões da empresa, forçando, ou pelo menos coagindo, direto ou indiretamente, funcionários da empresa a darem entrevistas, entrevistando, simulando entrevistas em relação a funcionários da empresa e dizendo: não vota errado, hein? Não vai votar errado. Aqui até mereceria, por parte do Ministério Público Eleitoral, uma apuração do assédio eleitoral que nós vimos nas eleições de 2020 começando, mas nas eleições de 2022, e tivemos a oportunidade de nos reunir, eu, o vice-procurador-geral eleitoral, o professor Paulo Gonet, e o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, exatamente para coibir isso, porque na reta final para o segundo turno, isso se ampliou enormemente. Ocorreram
prisões em estados do Nordeste, também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, porque essa prática hedionda do dono da empresa achar que pode forçar o seu empregado a votar em quem ele bem entender. Então, nesse contexto, me parece que impõe-se ao Tribunal Superior Eleitoral, a partir daqui, não foi um fato ou outro fato isolado, uma sequência de fatos, uma verdadeira campanha paralela feita pelo empresário da maior empresa e mais conhecida empresa da cidade, em favor ou a favor de um dos candidatos. Compete e se impõe ao Tribunal Superior Eleitoral analisar a legitimidade dessa atuação. Se a atuação desse empresário no âmbito da disputa num município do interior, se os comportamentos praticados por ele, a indevida vinculação da pessoa jurídica, Lojas Havan, com a pessoa física empresário, se isso não representou uma quebra na isonomia do pleito em benefício dos candidatos recorridos, ou seja, se isso não representou e caracterizou abuso do poder econômico com quebra na isonomia do pleito. Me parece, não tenho nenhuma dúvida, que houve quebra na isonomia, houve abuso do poder econômico, claramente, além, como disse, de imagens claras de assédio eleitoral aos seus funcionários e aos seus fornecedores, diga-se também, não só aos seus funcionários. Houve aqui a tentativa de se fazer uma confusão para o eleitor entre pessoa jurídica e pessoa física, tanto que ele mesmo nos vídeos, e aqui é fato notório, todos conhecem, ele se identifica como velho da Havan, então, colocando a força da sua empresa na cidade de Brusque contra uma candidatura, inclusive com desinformação, com fake news, com várias notícias falsas, fraudulentas, que ia virar Venezuela, que o comunismo seria instalado, e ao mesmo tempo pedindo voto, a propaganda positiva e a propaganda negativa ao mesmo tempo. Eu cito no voto, também não vou cansá-los aqui, eu cito no voto inúmeros precedentes bem menos graves do que esse, em que há a caracterização do abuso do poder econômico, e aqui não se diga, porque nós não podemos desvirtuar a ideia, obviamente, enquanto pessoa física, o empresário Luciano Hang pode votar e deve votar em quem ele bem entender, pode defender a candidatura que ele bem entender, pode criticar os demais partidos, os adversários, isso não está em discussão nesse agravo. O que não é possível é colocar a força da sua empresa com claro abuso do poder econômico em detrimento de uma candidatura e a favor de outra candidatura, não só durante todo o período eleitoral, mas ampliando isso nos dias 13 e 14, véspera das eleições de 2020. Por fim, eminentes colegas, eu saliento, após essa fixação dessas premissas, que, citando um RO de relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos, que a caracterização do poder econômico resulta do excesso de aproveitamento da capacidade de geração de riqueza apto a desequilibrar o pleito eleitoral em benefício de candidato. E me parece que não há dúvidas que esse precedente do eminente ministro Sérgio Banhos se encaixa exatamente aqui, ou seja, o aproveitamento da capacidade de geração de riqueza da empresa Havan, do Grupo Havan, nessa cidade, de um lado, em relação aos seus fornecedores, que, repito, foram chamados para gravar, inclusive,
vídeos, e do outro, dos seus empregados, que igualmente foram coagidos a voto certo, não vai errar. Ou no caso de uma funcionária venezuelana, voto certo, porque senão vai virar Venezuela. Então, essa caracterização do abuso resultou, como salientado nesse RO 603-902 do ministro Sérgio Banhos, no excesso de aproveitamento da capacidade de geração de riqueza da empresa Van, que foi apto, a meu ver, a desequilibrar o pleito eleitoral em benefício dos candidatos defendidos pelo empresário ora recorrido. Conforme se depreende da sucessão de comportamentos atribuídos aos recorridos, verifica-se a existência de um modus operandi comum nas postagens impugnadas, iniciado no período crítico da campanha, que por meio do emprego de logomarcas e das estruturas da loja Avans, evidencia uma atuação estável da pessoa jurídica no processo eleitoral, tendo em vista a utilização de estratégia organizada visando esvaziar as candidaturas adversárias e obter apoio aos candidatos do empresário. Lembrando aqui a todos os eminentes colegas que a campanha de 2020 foi muito prejudicada em virtude da pandemia. A campanha física, a campanha presencial. Então, essa campanha, essa utilização do poder econômico da empresa por vídeos, por postagens, ganha uma maior relevância ainda, levando em conta que a campanha física quase não existiu nas eleições de 2020. A partir, então, do teor de todas essa sequência de postagens, uma verdadeira campanha publicitária, independente, e devemos lembrar aqui também, nós julgamos diversas contas partidárias, devemos lembrar o valor que as empresas de marketing e publicidade cobram para fazer campanhas como essas, campanhas com vídeos, campanhas de postagem, com imagens externas e internas. Isso tem um valor econômico muito grande. Ou seja, foi uma campanha, uma verdadeira campanha paralela, em auxílio de uma candidatura e em detrimento da outra candidatura, com os seguintes como disse, comportamentos: utilização do interior e adjacências à loja, imagens externas, utilização de caminhão, utilização, ostensiva exibição das camisetas utilizadas pelo recorrido Luciano Hang, utilização do avião e caminhão de logomarca da mencionada pessoa jurídica, entrevistas, como eu disse, com funcionários e fornecedores, participação dos candidatos nos vídeos, ou seja, os próprios candidatos faziam lives com ele, lives de apoio, em que o empresário no interior das lojas Avan repete o padrão alusivo à camiseta com a respectiva logomarca, pedindo apoio, exibição de entrevistas aqui com funcionários, ou seja, tudo com nítido caráter e contexto eleitoral. Repito aqui, não se trata jamais de impor limitações à livre manifestação de pensamento em decorrência do posicionamento político de um eleitor, seja empresário, seja um trabalhador, não importa. Agora, não foi do que se tratou aqui. Aqui se utilizou toda a estrutura de uma empresa com uma campanha publicitária feita por meio das redes sociais para apoiar determinada candidatura. Dessa forma, parece que se nós autorizarmos que empresas e candidaturas, qualquer que seja a empresa e qualquer que seja a candidatura, estabeleçam durante a campanha publicidades paralelas, sem nenhuma contabilização nas contas dos partidos, na prestação de contas, sem nenhum limite, veja, sem nenhum limite financeiro, com exploração dos seus funcionários, dos seus fornecedores, nós estaremos aqui placitando o abuso do poder econômico, que é muito mais difícil de fiscalizar. Nós todos sabemos, a ministra Carmen Lúcia presidiu uma eleição municipal, esse abuso do poder econômico é mais difícil fiscalizar nos 5 mil
mais de 5 mil municípios brasileiros do que numa campanha nacional, onde a mídia nacional fica muito em cima das candidaturas. Em cada município, se a maior empresa do município puder fazer uma campanha paralela, nós teremos aqui o poder econômico desvirtuando a lisura e a igualdade das eleições. Dessa forma, eu concluo, para não avançarmos muito no tempo, que nos autos houve transgressão a toda a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, houve utilização de toda a estrutura das lojas Havan na campanha eleitoral, foram as lojas Havan que pagaram toda essa estrutura publicitária de gravação de imagens externas, internas, de imagens dos caminhões, do avião, das entrevistas, de modo a construir uma relação associativa entre a marca da pessoa jurídica e a campanha dos recorridos. Isso legitima, a meu ver, a formulação de acentuado juízo de reprovação, tendo em vista a substancial violação dos bens jurídicos tutelados pelas normas que regem o processo eleitoral. Em especial, houve aqui a quebra, a flagrante, ostensiva quebra da igualdade, da isonomia das chances entre os candidatos. Ainda, eu ressalto novamente, há uma relevância especial no elevado número de visualizações nos vídeos divulgados. Com muito menos visualizações, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu, no caso Francisquini, Tribunal Superior Eleitoral, e uma publicação corretamente entendeu que aquilo teve o condão de alterar o resultado das eleições proporcionais, no caso para deputado estadual. Aqui não houve uma só publicação, que foi uma campanha publicitária patrocinada nas redes sociais por uma pessoa jurídica, por uma empresa. Dessa forma, eu divirjo do eminente relator, dou provimento ao agravo regimental e ao recurso especial, a fim de julgar procedente a AIGE, em consequência, reconhecer a inelegibilidade de todos, em consequência, determinar a cassação dos diplomas do prefeito e vice-prefeito do município de Brusque, com a comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, para que adote as providências cabíveis, e reconhecer a inelegibilidade de todos os recorridos para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2020. É o voto.